Toyota Hilux na versão SRX. Quando o assunto é picape média no Brasil, ela é a referência, por inúmeras razões. Mas isso significa que ela seja a melhor em tudo? Por que comprar a picape média mais vendida do país? Seja bem-vindo ao canal do Motor1 Brasil. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade. Hoje a gente está com a Toyota Hilux SRX, que é uma versão antes da topo. Mas a Toyota Hilux começa lá em R$ 271 mil na versão Standard Power Pack manual, passa pela SRV por 309 até chegar lá no topo de linha por 353 mil reais, por aproximadamente 11 mil reais a mais do que essa que você está vendo. As 5 primeiras revisões custam R$ 9.500, o seguro 14 mil e garantia de 10 anos. E você encontra a Hilux usada ali no ano 97 por 55 mil, bem rodada, e versão SR 4x2, 2009 por 80 mil reais da nova geração e daí por diante. As principais concorrentes são Nissan Frontier, Platinum ou Pro 4X, como a gente já testou no canal aqui recentemente, por 316 mil reais, que tem uma caçamba maior, teto solar, é quase 30 mil reais mais barato, porém é menos equipada. A outra concorrente é a Ford Ranger Limited 3.0 V6 por 347 mil, mais potente, projeto moderno, maior, só que tem 5 anos de garantia. E a concorrente mais direta dessa aqui seria a S10 High Country 2.8 por 323 mil reais. 207 cavalos, mais leve e recentemente reestilizada. E tem o melhor consumo médio entre todas as picapes do país, fazendo 12 na estrada. Vamos começar pelo design aqui na frente da Hilux. A gente não tem grandes novidades não, mas temos um design bem bonito, bem limpo. Aqui na frente temos o radar do ADAS atrás do logo. Câmera que faz parte do conjunto de câmera 360. Kit aqui é todo em LED, ó. TRL, farol alto e até neblina. E um design bem limpo, cheio de cromado, como geralmente a Hilux realmente é. Vamos dar uma olhada na lateral? Tem bastante detalhe para você prestar atenção. Cheguei. Primeira coisa que você precisa notar é que esse carro, diferente da versão SRX Plus, não tem bitolas mais largas no seu eixo dianteiro e traseiro. Aqui temos algo bem tradicional. Vou deixar as medidas aí na tela para você conferir e perceber que isso aqui se trata da medida tradicional da Hilux. Temos rodas de 18, e aí você tem rodas em liga leve, bem bonitas, com pneus de uso misto. Só que é um uso misto mais para cidade, tá? Então você tem um conjunto bem bonitão aqui de pneu. Cadê a medida? Deixa eu te passar aqui, ó. 265, 60, 18. Bem legal. Temos estribo lateral, mais cromados, uma câmera aqui, um pouco mais de cromado, outro filete cromado. Aqui temos... Deixa eu tentar abrir aqui. Não vou conseguir. Vou ter que abrir aqui, ó. Opa, abriu o capô. Para você ver que é só o diesel aqui, nesse compartimento, tá bom? Suspensão traseira é um episódio a mais. Deixa eu fechar a porta, depois a gente volta lá. Mas eu preciso te mostrar que, nesta versão, que não é Plus, temos freio a tambor aqui na traseira. Obviamente, né, picape média brasileira. Temos um chassi por longarina. Tirar essa pedrinha daqui, ó. E aqui, eu tenho que te mostrar que a gente tem aquele feixe de mola e eixo rígido. Ou seja, a abordagem aqui é mais tradicional. Alguns podem reclamar, outros podem simplesmente seguir a vida numa boa. A gente fala um pouquinho mais sobre comportamento de suspensão quando a gente estiver dirigindo, mas deixa eu te mostrar um pouco mais, porque esse carro, diferente da versão SRX Plus, não tem aquele aerofólio, aquele acessório a mais aqui, meio Santo Antônio, meio aerofólio. A versão SRX Plus, aliás, tem muita coisa boa, por apenas 11 mil reais. Tem as bitolas mais largas, aí você vai ver caixas de rodas para fora. Temos o amortecedor pro lado de fora, que é mais efetivo e dá mais apoio. E aqui, deixa eu te mostrar onde ele tá. Tá aqui por dentro do chassi, olha só. O que isso acaba fazendo? Por que isso é alguma diferença para você? Porque no final do dia, com o amortecedor nas pontas, você tem maior controle dinâmico. Isso é bom para quando você está andando carregado. Vazio não faz grande diferença assim. Só pula menos, ajuda um pouquinho mais. E aliás, se tivesse uma mola helicoidal, talvez fosse uma Frontier, não a Hilux eventualmente. Mas vamos dar uma olhada na traseira agora? Bem legal aqui.
Já aqui na traseira a gente tem uma tampa bem pesada com o brake light no lugar certo para ser bem visto, ponto para a Toyota nesse sentido. A última câmera das 4 e uma abertura cromadona aqui, acho que isso é mais plástico, tá? Para-choque bonitaço, né? Cromado com sensores de estacionamento, lanternas com elementos mistos, né? LED e lâmpadas comuns. O logo aqui da versão, deixa eu te mostrar uns detalhezinhos aqui então. Para começar aqui, 4x4, a lanterna com os LEDs aqui que eu acabei de falar, para-choque cromadão bonito. Nome Toyota, não tem logo da Toyota, né? Tem só um nome. A grafia, né? Não tem o Tzinho. SRX, que não é Plus, e para-choque. E aquela proteção para você não cair no para-choque escorregando, porque esse plástico já é mais firme. Aqui a câmera e toda a peça cromada. Mas a tampa pesa. Vou mostrar na Vera para você, se liga. Além dela ser pesada, ela não tem nenhum suporte anti-queda. Você compra isso como acessório. Por aqui, a gente tem esses braços simples, olha só, com nenhuma ação, é só uma limitação aqui, ó. Bem simplesinho. Não tem nenhuma mola aqui, uma contramola. Tem nada mesmo, bem simplesona. E aqui a caçamba é 1.000 litros e 1.000 quilos. Simples de entender. Tem umas alças aqui, ó, para você amarrar coisas. Capota marítima também, com o logo da Toyota aqui em cima. Tudo de série aqui. E um conjunto correto, tá? Não tem nada demais. É bem simplesão. E para levantar, também dá trabalho, dá um peso. Se você tentar só com 2 dedos, rapaz, vai força aqui. É puxado. A tampa da Frontier é mais leve, apesar de também cair desse jeito aqui, meio abrupto demais. Detalhes. Por exemplo, se você pedir para uma pessoa um pouco mais frágil, né? Ou uma criança abrir a tampa aqui, esquece. Acidente não é certo. Então, são detalhes que fazem diferença. A depender do seu uso, dependendo do uso que você faz. Se for para trabalho, faz a menor diferença isso aqui. Agora, falando ainda de espaço, vamos conferir o banco traseiro, vamos ver como é que fica. Te adianto, é a média do segmento. Bora. Aqui temos um pouco menos do que 3,10 metros de entre-eixos, como você viu um pouco mais à frente. A situação é a média, tá? Então eu vou te passar algumas sensações aqui, mas primeiro eu preciso te mostrar um pouco de acabamento antes da gente entrar. A porta segue simples, mas muito bem montado o acabamento. Temos essa faixinha aqui, maçaneta cromada, acabamento estofado aqui no apoio de braço, um black piano, descida e subida de vidro automático e até um porta-copos que fica aqui embaixo. Seguindo aqui, tudo bem protegido, tapete bem bonitão, alça para subir, os bancos em couro perfurado, bem legal, bonito. Apoio de braço aqui, ó, bem feito também. Mais alça ali, mais alça aqui. Outra alça aqui para sacolas, que suporta até aqui, ó, seus 4 quilos. Dos dois lados tem. E aqui a gente tem saída de ar-condicionado, 2 portas USB-C, USB tipo C, e um pequeno, bem pequeno, túnel central. Temos também a elevação aqui dos bancos para você ter acesso às ferramentas aqui, ó. Deixa eu pegar com a outra mão e te mostrar de jeito mais bacana. Todas as ferramentas ficam aqui embaixo do banco, tá bom? É um lugar bacana, é o comum, ali também tem outro. Então você guarda as suas coisas por aqui. Vamos ver como fica o espaço agora? Eu tenho várias alças. O detalhe é que essas alças não são escamoteáveis, elas são fixas, tá? A situação é essa aqui, ó. Conforto na média, aquela coisa clássica, né? De banco de picape. Fica esse espaço sobrando aqui. O visual é esse aqui, ó. Amplo, bem legal. Tem uns 3 dedos aqui para moringa em relação ao teto. E eu vou bem alto. Vou bem altão aqui. Sem novidade, né? Bem tranquilinho. É a base, né? Não é o melhor lugar para se estar numa picape. O lugar legal é aqui na frente. Vem conferir. Aqui segue a mesma ideia de acabamento, tá? Tudo aqui é muito similar. Plástico rígido aqui, ó. Igual. Área estofada aqui é onde o braço apoia. Todos os vidros com função automática. Rebatimento elétrico do retrovisor. Mas apenas por aqui. Quando você fecha o carro,
não rebate pela chave, é só manual, tá bom? E mais porta-copos aqui, banco elétrico do motorista, com N regulagens, né? Bem legal, só não tem a lombar, de resto tem, todas elas. Por aqui, a gente tem o alerta, o on e off do alerta de estacionamento, filtro DPF, aonde realmente deveria estar. Se você viu o vídeo da Frontier, vai perceber que esse botão fica lá no console central, não faz o menor sentido. Mas o botão aqui da câmera 360 fica no lugar errado também. Tá aqui nesse canto e não lá no meio. Trocas, né? Também temos aqui porta-copos, regulagem de profundidade e altura do volante, mas com um range bem pequeno. Os volantes não, né? Os bancos têm esse couro perfurado com ventilação, bem bacana esse destaque. Mais alça para você subir, ó. Fica mais fácil e você tem acesso ao carro aqui. Vamos fechar a porta. E você já se depara com o som da JBL aqui, ó. Um kit de 6 falantes, subwoofer e multimídia também JBL. Partida aqui no Start Stop. Ligamos o carro. Tem uma apresentaçãozinha aqui nesse painel analógico com uma tela digital no meio. Deixa eu já baixar o ar e falar do ar para você. Aqui temos um ar-condicionado de 2 zonas. Bem efetivo. Funciona super bem. Farol automático, mas não temos limpador automático. Aqui fica o controle do ADAS tradicionalzão, como você já conhece na Toyota. Essa chave aqui já é velha de guerra. Aqui temos algumas informações do piloto automático e no computador de bordo. Mas nada demais, nada ultrapassa o básico e o que a gente já conhece aqui, tá bom? Os alertas, velocímetro digital, consumo, capacidade do Arla e aí vai. Fica muito no normal. Nenhum acabamento aqui é rígido. Nenhum acabamento aqui é soft touch, é tudo rígido aqui, mas é bem bonito, tá? A multimídia de 9 polegadas para você parear o Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Mas você também tem essa porta USB tipo A para poder fazer isso, se você preferir. E também carregar de maneira lenta. Ou seja, temos 3 portas USB no carro inteiro, sendo que 2 são tipo C estão atrás e outras apenas aqui, tá? O botão de funcionamento aqui, de acionamento da ventilação dos bancos dianteiros. O assistente de declives, bloqueio do diferencial traseiro. O botão do controle de estabilidade, tomada 12 volts. E nesse carro aqui, nessa versão, o carregamento por indução é um acessório que você compraria por um pouco mais que R$1.000. Eu não sei se vale a pena. Temos porta-copos aqui. O câmbio automático com o limitador de troca, ó. Você pode limitar aqui a troca, se ele vai trocar mais alto ou mais baixo. Modos de condução Eco e Power. E desligando fica no normal. Freio de estacionamento tradicional. Acho que ninguém nesse segmento reclama. Se molhar aqui, tá tudo certo, não vai ter nenhum problema. E um bom porta-trecos também. O porta-luvas tem 2 andares. Temos 2 acessos aqui. O retrovisor é fotocrômico, porta-óculos e as lâmpadas são comuns aqui, tá? Bom, o que a gente tem a mais aqui para dizer da Hilux? Nada demais. Ela é uma picape correta, que também tem seu tempo de projeto e também é uma picape bem robusta, 4x4, e vocês vão ver as impressões agora. Sem antes, eu tenho que te dizer que a chave do 4x4 tá aqui. Modo 4x2, 4x4 e reduzida. Botão de funcionamento suave, viu? Bem tranquilinho mesmo. E você pode fazer essas trocas, habilitando essas trocas aqui no carro, através da movimentação da chave e do posicionamento em neutro. Muito bem. Bora de Hilux? Ver se tem alguma diferença em relação às outras? Bora. A bordo da Toyota Hilux SRX, a gente tem um motor 2.8 turbo diesel que gera 204 cavalos e 50,9 kg de torque. Associado a tudo isso, a gente tem um câmbio automático de 6 velocidades. É um câmbio automático tradicional. E ele não tem trocas manuais. Aliás, isso aqui não é necessariamente uma questão de um modo manual. Não é isso. Se trata do limitador de troca de marcha. Eu posso jogar lá para quinta, sexta e deixar ele limitado. Ou baixar. Aquilo que a gente já viu na Chevrolet e a gente achava, né? Eu já errei
a respeito disso, daquele botãozinho, aquela função daquele botão que ficava ao lado da manopla de câmbio. Não era uma troca manual e sim uma limitação de troca de marcha. E apesar desse número de potência não ser estrondoso, a gente tem uma picape que faz o 0 a 100 na casa dos 12 segundos. A gente está falando também de uma picape que pesa quase 2.200 kg. Ela é um pouco mais leve que a Frontier, que a gente testou recentemente. E ela tem um vigor muito maior. Eu tenho que destacar isso em relação ao Frontier. Ela tem um vigor muito maior de saída. Ela passa um aspecto de picape mais leve como um todo. A direção hidráulica, mas ela é mais leve na funcionalidade. O carro sai mais fácil. Então essa sensação fica muito clara para quem está dirigindo a Hilux e se torna um carro até mais confortável de lidar. Eu estou rodando com ele aqui com alguns carros perto de mim porque eu tenho que te mostrar o funcionamento do ADAS desse carro aqui. A gente tem o ACC e o assistente de permanência em faixa. Quero te mostrar eles funcionando. Primeiro eu ativo o sistema aqui nessa chavinha tradicionalíssima da Toyota, né? Parece até o piloto automático normal, mas é o ACC. Eu vou limitar aqui a velocidade a 80, digamos assim. Vou botar aqui 80 e beleza. Eu tenho como ativar e desativar o assistente de faixa. Eu vou deixar ele ativado para a gente ver como ele funciona. E eu tenho como regular também, deixa eu voltar aqui a tela, a distância do carro da frente. Eu vou deixar o mais perto possível, tá? Então o carro já está com o sistema ligado. Perceba que logo mais ali à frente, o trânsito vai dar uma parada. E se liga o que vai acontecer. Ele vai frear uma vez, freou. Reduziu. Agora ele vai precisar parar completamente. Vamos ver o que vai acontecer. Tá freando novamente. E soltou o carro. Aí você precisa entrar. Não é um ACC com stop and go. Você precisa atuar no sistema nesse momento. Então, preste atenção na hora de usar o ACC da Hilux, porque nessa trocada aqui, que precisa de duas freadas, ele faz a primeira, mas você vai ter que fazer a segunda. Outro destaque que eu preciso dar é para o assistente de faixa. Ele funciona, deixa eu ativar novamente o sistema, regula a velocidade aqui jogando para cima, que é a alavanquinha. Vamos limitar aqui mais para cima, porque a velocidade nesse trecho é maior. E eu preciso destacar aqui. Bom, ele já está lendo aqui a faixa, já está sabendo onde estão as coisas. E eu vou deixar o carro ir para o lado. Ele não atua... Ó, o carro, ele corrigiu aqui. Antes deve estar vendo nessa câmera menor aqui, ó. Você vê que o volante não mexeu? O sistema trabalha no freio e não na direção. É estranho, um pouco estranho. Faz sentido pra caramba, porque é um carro que vai eventualmente estar carregado e mexer na direção pode ser o fim, eventualmente. A depender da velocidade, tá? Então... é um sistema diferente. O assistente de faixa acaba atuando como uma frenagem assim. Então você tem que se acostumar um pouco. É efetivo, mas te requer certo aprendizado. Fora isso, tenho que dizer que é um projeto, né, mais datado da Hilux, que tem já tecnologias de hoje em dia. É um ponto para a Toyota, mas eu acredito que para evoluir mais, precisamos trocar a geração da Hilux. Outra coisa que eu preciso dizer é o funcionamento da suspensão. A gente viu que temos ali uma suspensão traseira por eixo de torção, com molas daquele feixe de mola, né, mais antigo. E tem um detalhe a mais, né? Você tem 2 pontos de apoio ali, né, quando você tem as molas daquela maneira, né? Mas a mola helicoidal ainda oferece maior controle. Então eu diria que a suspensão da Frontier se comporta de uma maneira mais confortável. E a suspensão da Hilux tem seu conforto ali, mas ela pula bastante. E isso só revela que esse carro tem vocação nata para o trabalho. Você pode carregar lá 1 tonelada e ele não vai arregar. O carro vai se dar muito bem. Agora eu estou no Rodoanel e eu estou numa situação de velocidade um pouco mais alta. Eu tenho que destacar o quê? O carro é muito silencioso. Claro que se a gente pisar, ele vai gritar um pouco mais. Mas eu tô falando de um carro que é basicamente silencioso. Isso é um ponto muito positivo para viagens longas, para você ter mais conforto. Mas, né, como a caçamba tá vazia,
Você sente cada desnível da pista. Vamos falar de consumo então? Esse carro me agradou porque ele ficou dentro da expectativa. A montadora diz ali consumo de cidade 9.3 e estrada 10. São números maravilhosos? De maneira nenhuma. A gente está falando de um carro que é para trabalho, então a relação custo-benefício também é levada em consideração no consumo. E a gente sabe que o diesel não está lá nos melhores dos seus preços ultimamente. O governo anunciou certa baixa agora, mas ainda não chegou lá na bomba. Mas esse carro aqui, comigo aqui, tá fazendo, deixa eu buscar aqui o número agora, 9.6. Eu tava rodando basicamente com ele na cidade. Acabei de pisar na estrada. Não tem nenhum trecho de rodado aqui de estrada ainda. Então eu acho que tá muito bom. Talvez ele faça até muito mais do que 10 na estrada. Vamos ver. Mas será que essa é a picape indicada para você? Será que ela é melhor para passeio, para uso misto ou só para o trabalho? Vamos ver. Então por que comprar a Toyota Hilux na versão SRX? Vamos ver. Primeira razão é se você acredita que a Hilux seja realmente aquele produto japonês, tradicional, confiável, robusto, de boa revenda e com baixa liquidez. Segundo motivo é se você quer uma picape tradicional, mas que não abre mão de tecnologias, ficando atrás ali apenas da Ford Ranger, já que esse carro tem até um ADAS, mesmo sendo de uma geração um pouco mais antiga. O último motivo é se você quer realmente aproveitar a garantia de 10 anos para se valer lá na revenda, lá na frente. Isso pode ser um baita de um bom negócio realmente. Agora, você não deve levar essa versão SRX se você prefere pagar R$11 mil a mais, levando a versão Plus para ter melhor segurança e maior qualidade dinâmica na direção, numa tocada um pouco mais interessante. Segundo motivo é se você quer uma picape boa de estrada, não de off-road, mas para acelerar e para andar bastante, como a Volkswagen Amarok V6. E por último, você vai levar a Ford Ranger se prefere a modernidade em uma picape, em vez dessas picapes que estão só sendo reestilizadas em vez de trocar de geração. E aí, você levaria a Hilux ou alguma outra picape te atende muito melhor? O que você prefere? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aqui no vídeo e a gente se vê num próximo. Aliás, aproveita para ver o vídeo da Nissan Frontier que a gente soltou semana passada para você ver qual picape é melhor para você. É isso, eu fico por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo, se cuida, até mais.